Eu quero falar sobre esse salmo rapidinho, né? Vou dar uma breve introdução, depois nós vamos falar hoje mais sobre talentos e dons, né? Porque quem acompanhou o podcast ontem viu que nós falamos muito sobre a questão corporal mesmo, física, questão de vestimenta, questão de como, né, o nosso interior afeta o nosso exterior, né? Como o nosso emocional acaba afetando o nosso corpo, né? Quem não teve oportunidade, vai lá no canal da igreja que vai ter o bate-papo completo lá. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Por que eu abri com esse texto? Ao longo da minha vida, né, eu contei um pouquinho na quarta-feira que a gente esteve pregando aqui, ao longo, né, da minha infância, da minha adolescência, um pouco da minha juventude, né, eu sempre ouvi do meu pai, da minha mãe, né, a respeito desse salmo. Nós decorávamos esses salmos, né? Havia algum momento nós estávamos lendo esse salmo. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque quando a gente participava da primeira igreja presbiteriana, lá pelos anos de 1995, 96, surgiu uma banda no Brasil muito legal. Era o Mamonas Assassinas, né? Umas músicas bacanas, né? A gente escutava, era juventude, a gente não tinha muito conhecimento daquilo que estava sendo falado, dos trocadilhos, das linguagens duplas, né? E aquilo virou uma febre entre os adolescentes na época. Na época eu estava com 15 anos, 16 anos, né? E aí, né, um determinado momento a gente saiu da igreja, a gente estava na igreja, né, era uma reunião de adolescentes, e a gente desceu, né? Em frente à igreja, primeira igreja batista, morava o Wesley, né, o saudoso Wesley César, né? E a gente parou ali para conversar, coisa e tal. O Wesley falou assim: cara, eu tenho uma fita do Mamonas Assassinas, vamos escutar? Falei, pô, bora, vamos escutar. E tava uma galera assim, todos os adolescentes, vamos escutar. O Wagner, né, filho do Walter, o primeiro, não vamos fazer isso não, cara, vamos para casa. Lembra do Vinícius, tá junto também? Aí o Wesley, não, vamos escutar. E colocou a fitinha lá. Aí tem uma música que é parecida com aquela do Roberto Leal, né, aquele português, né? E no exato momento que aquela música começou a tocar, era minha vez de dançar. Cada um dançava uma musiquinha. Eu só escutei um barulho conhecido de carro passando atrás de mim. Que eu olhei para trás assim, eu vi aquele chevetinho dourado. Seu Manel na direção. Lascou tudo. Seu Manel pegou o Eza dançando na hora. Ele foi na rua de cima, contornou, parou na frente da casa. Entra aí. Aí, cabisbaixo, coçando a cabeça, na época eu tinha cabelo, né? Entrei no carro, o Éder também, vamos todos para casa. O Wagner já tinha vazado, muito antes. Cheguei em casa, pega a Bíblia. Pegamos a Bíblia. Abre no Salmo 1. Agora vocês vão decorar o Salmo 1. Pensa na vergonha que era você ser tirado da rua, da frente dos seus amigos, com o seu pai ainda chegar em casa, o seu pai falar assim, abre a Bíblia. Não falou nada, ele não brigou, ele falou, abre a Bíblia e lê o Salmo 1. Eu já sabia o Salmo 1. Depois de muito tempo é que eu fui compreender o que ele estava fazendo comigo. Eu perguntei a ele, há uns dias atrás, pai, né, o senhor lembra disso? Lembro. Por que o senhor falou? Porque Deus não te deu dons para você usar para o diabo. Eu falei assim, nossa. Eu achei que só tinha falado isso por causa da vergonha de estar ali na rua, por causa da musiquinha, coisa. Não. É porque Deus te deu um corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E Deus não te deu esse corpo para você usar para o diabo, por que quer que seja. Podia ser a coisa mais inocente do mundo. Mas você vai aprender isso na sua vida, meu filho.
Você tem talentos, você tem dons, você tem habilidades, você deve usar isso para a honra e glória do Senhor. Então, por isso, né, que eu resolvi abrir, né, essa mensagem com esse texto. Né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você percebeu que tudo que está falando aqui está falando de usar o nosso corpo? Tanto o corpo, né, físico quanto a nossa alma. Você parou para perceber isso? As coisas de Deus são muito simples. Ele não exige nada da gente que a gente não possa dar, não possa retribuir, não possa retornar a Ele. Aí vamos falar um pouquinho agora sobre o que são dons e talentos. Ontem, né, um pouquinho antes da gente começar a conversa aqui, né, junto com os nossos irmãos, nós falávamos sobre o que são talentos, o que são dons. Você sabe a diferença de um talento para um dom? Eu estava conversando com a Josi antes de eu começar a desenvolver a mensagem do Espírito Santo, trazer essa palavra a mim. E aí a gente conversava sobre talento e dom, mas muita gente ainda confunde o que é um e o que é outro. Talento é tudo aquilo que nasce com você. Tudo aquilo que você já nasce, pode ser mental ou pode ser físico. Quer ver um exemplo? Na escola. Na escola você tinha aquela pessoa, né? Sempre na turma tem um que desenha maravilhosamente bem. Né? Nunca frequentou um curso. Eu ficava bravo com aquilo. Eu falei, mas como é que você conseguiu fazer isso aí? Não, é assim, olha aqui, é assim. Vai eu tentar fazer. Uma vez eu lembro que eu devia ter uns 8 anos de idade. O rapaz desenhou o Batman perfeitamente assim, no caderno dele. Eita, eu quero desenhar esse negócio também. Como é que faz? Aí ele, não, faz esse traço assim. Eu fui acompanhando ele. Eu olhava para o desenho dele, olhava para o meu, olhava para o desenho dele, olhava para o meu. Tem alguma coisa errada. Não, é porque você não usou essa aqui. Eu falei, mas como é que você sabe disso, rapaz? Não sei, vem na minha cabeça. Isso já com uns 8 anos de idade. Por mais que eu tenha tentado, não é um talento meu, eu não nasci com isso. Né? Ele não está aqui hoje, né? Mas vamos falar aqui do William. Né? O William é fotógrafo, correto? Ele tem uma habilidade, talvez, de enxergar a arte de uma forma diferente, que você vê a luz diferente de uma forma que nós enxergamos. É um talento dele. O talento, às vezes, de você, né? Aqui temos muitos produtores rurais, de ter a mão boa para plantar, para cuidar da lavoura, o talento para você tocar um negócio, isso tudo vem com você. Mas tem um perigo. Geralmente as pessoas talentosas, elas se acomodam. Porque acham que não precisam desenvolver os seus talentos. Tem uma autora americana chamada Carol Dweck. Ela escreveu um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. E dentro desse livro, ela relata a história de um tenista muito famoso, que chegou a ser número 1 do mundo várias vezes, mas que com o passar do tempo ele não queria desenvolver as suas habilidades, o seu talento. Ele era um exímio tenista, ele tinha reflexo, ele tinha força, ele tinha vontade, mas com o passar do tempo ele foi se acomodando com o talento dele. E é o que muitas vezes acontece na nossa igreja, no nosso meio, com a gente. Deus nos dá talentos, mas por não querer, muitas vezes, isso aí também é de cada um vai desenvolver, se for assim da vontade dele, acaba ficando numa vida mediana. Aquele tenista, ele tinha tudo para dar certo, continuar a vida dele. E durante 3 anos da vida dele, ele foi o melhor. Mas a partir dos 3 anos, ele já não queria mais continuar treinando. Aí quando ele perdia, a culpa era da bola. A culpa era da raquete. A culpa era da grama, da quadra. A culpa era de tudo, e menos do que ele fazia. E como é que a gente percebe, agora saindo um pouquinho desse assunto do comodismo, como é que a gente percebe os nossos talentos? O que você faz desde novo, né, com facilidade? O que você tem, né, carrega com você desde novo que você faz com facilidade? Ainda não chegamos na parte do dom, calma lá. Mental, fisicamente, faz uma listinha. Isso aqui eu faço com facilidade, nunca precisei de aprender, nunca precisei de frequentar a escola. Mas tem muita gente que tem caído muito nessa questão do comodismo.
E às vezes o talento que tem, que poderia se desenvolver mais profissionalmente, né, acaba sendo único e exclusivamente para ganhar sua remuneração no final do mês, sem se desenvolver, sem acrescentar nada para a vida de ninguém, sem que Deus seja glorificado por aquilo que Ele te deu antes de você nascer. Em contrapartida, os dons são adquiridos. Ou seja, geralmente, né, você não tem nem o talento, mas você acaba, nem a habilidade, nem o talento, nem a habilidade, mas você acaba adquirindo. Né? Quantas pianistas, né, nós temos na igreja? Todas elas nasceram sabendo tocar piano? Quantas pessoas cantam aqui? Todo mundo nasceu sabendo cantar? Eu, por exemplo, quando eu comecei a cantar, era uma desgraça. Gente, como é que era difícil entrar no tom? E de vez em quando eu escorrego. Mas com o passar do tempo, pela misericórdia do Espírito Santo e para o bem dos ouvidos da minha mãe, né, eu fui tendo, né, como escutar e entender. Eu tive uma excelente professora, que foi minha mãe. Né? Dona Marli cantava excepcionalmente bem. Quem conheceu, né, dirigiu alguns conjuntos, participou de alguns corais, né, e era um talento dela. Para mim já foi dom. Minha mãe não sabia ler as notas do violão, mas ela, apenas de escutar e apertar as notas, ela já tocava o violão. É um talento dela. Para mim foi dom, eu tive que aprender. Coitado ainda também dos ouvidos dela. Né? Eu comecei com bateria, né, mas rapidinho ela me deu um violão. Eu não sei por quê. Eu não sei porque ela... Eu comecei com bateria, Cleudes. Cadê o Cleudes? Aí, ô Cleudes, eu comecei na bateria, rapaz. Mas eu não sei por quê, rapidinho ela me deu um violão. Eu continuei de vez em quando arranhando a bateria, mas desenvolvi mais habilidade no violão. O dom. Então o dom, ele muitas vezes, tá? Ele te é concedido para que você consiga desenvolver um talento. E os dons também precisam ser desenvolvidos e para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você tem uma voz, né, se Deus te deu o talento e a voz, você tem que aperfeiçoar essa voz e colocar ela para funcionar, para a honra e glória do Senhor Jesus. E não é simplesmente cantando. É dando testemunho. Nós falamos sobre isso aqui ontem. Acho que alguém comentou sobre testemunho na live, acho que foi a Caroline. Falou sobre testemunho. Abra sua boca para falar de Jesus. Desenvolva a sua língua para falar de Jesus para o seu próximo, para quem trabalha com você, para quem está dentro da sua casa. Deus te deu essa capacidade para isso. E os dons, né, podem ser mentais, físicos ou espirituais. Você quer ver um dom que você recebeu, que é espiritual? A salvação. A salvação é um dom espiritual. Em Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você quer ver outro dom que você recebeu, também através de Deus, através do Espírito Santo? A justiça. Romanos 5,17 fala assim: muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Você tem recebido do Espírito Santo o dom do amor, o dom da fé, o dom da vida eterna. Tantas coisas que você tem recebido como dom, que você pode aperfeiçoar. O dom da sabedoria. Lembra de Salomão? A sabedoria não nasceu com Salomão. Ele tinha um desejo de ser sábio. Ele pediu a Deus e foi concedido. Você tem um desejo que Deus te conceda algum dom? Peça a Ele. Peça ao Espírito Santo para te conceder algum dom. Eu não estou falando simplesmente aqui de você chegar e profetizar, e falar em línguas, e aquela lista de dons, não. Peça para que Deus coloque aquilo que Ele quer na sua vida. Agora, falando de entrega, não adianta a gente ter dons, ter talentos e não entregá-los ao Senhor Jesus. O que está escrito aqui? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega o seu caminho, é o percurso da vida.
é enquanto você está andando, é enquanto você está parado, é enquanto você está trabalhando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, para que Ele possa agir através de você. E aqui, o tema, como eu falei ontem, era cuidado, olho, boca, mão e pé. Foi o que as criancinhas cantaram aqui hoje, não foi? Não foi? Então, cuidado, tá? Agora se falando de olho, entregue os seus olhos ao Senhor, peça para Ele te permitir enxergar aquilo que é a vontade dEle. Cuidado com aquilo que você está enxergando através dos seus dons. A primeira coisa que muitas vezes nós não entendemos é que os dons são para Deus, não são para nós. A glória é de Deus, a glória não é nossa. É duro muitas vezes entender isso, entendeu? E é duro porque muitas vezes você não quer entender isso, você quer a glória para si. Nossa, fulano canta muito bem, prega muito bem, toca muito bem, faz algo muito bem. É legal, é gostoso você escutar isso, mas a honra e a glória é do Senhor Jesus. Passei muito aperto com isso. Porque a facilidade que hoje eu tenho com música me levou a conhecer muitas pessoas no meio gospel. E eu tive crises, espirituais nesse sentido. Por quê? Porque eu via a soberba que estava começando a criar no meu coração. Toma cuidado com a soberba. Os seus dons, eles são para Deus. Não se ensoberbeça com aquilo que Deus te deu. O seu talento é para Deus. Quando você sobe nesse altar, quem canta, quem prega, quem ministra, quando você passa daquele templo, quando você toca naquela mesa de som, quando você está ali na questão da transmissão, quando você está fazendo o seu trabalho, é para Deus, não se ensoberbeça. Você lembra o que aconteceu com Nabucodonosor? Por não ter dado glória a Deus daquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Tome cuidado com a soberba, tome cuidado com o que os seus olhos estão enxergando. A honra e glória é do Senhor, a honra e glória não é tua. Tome cuidado também com a inveja. Cuide dos seus olhos para que você, olhando o seu irmão fazendo alguma coisa, você não sinta inveja. Mas pelo contrário, se você não tem aquele dom, se você não tem aquele talento, ore a Deus pela vida do seu irmão, da sua irmã, para que Deus possa multiplicar a graça dele através da vida daquele irmão, através da vida do irmão, através da sua oração, para que mais pessoas sejam alcançadas para o nome de Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Cuidado para não emprestar sua boca e seus ouvidos ao que não presta. Quanta gente, tem emprestado a sua boca para fofoca? Quanta gente tem sido emissária do inimigo nas nossas almas porque está colocando maledicências na sua boca, caluniando. Nossa, fulano fez isso? Meu Deus! Aí chega para o outro, olha, fulano fez isso, fez aquilo, o outro vai aumentando. Toma cuidado, porque a sua boca, o seu ouvido também, tem que ser consagrado ao Senhor. Tem que entregar a sua boca e o seu ouvido ao Senhor, para que Ele possa agir através de você. Quer ver grandes coisas de Deus na sua vida? Começa a mudar a forma de você falar. Provérbios 13:3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Toma cuidado com aquilo que você vai falar. Toma cuidado com aquilo que entra aqui e cai aqui no coração. Comece a blindar o seu coração para que, entrando aqui, ele seja blindado e você não reflita aqui. Porque como nós falamos ontem, eu esqueci a referência bíblica, o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca dele, mas aquilo que sai. Então, tome cuidado com a sua boca e com o seu ouvido, para não ficar falando e escutando o que não presta. Hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande. O advento da internet, por volta dos anos 1990, 94, trouxe uma série de coisas boas, mas também, paralelo, uma série de coisas ruins. Toma cuidado com o que você fala, com o que você reflete daquilo que você ouve e vê na internet. O celular, é uma bênção, mas se usado da forma correta,
Quantas e quantas vezes a sua boca não abençoa alguém porque você está vidrado nisso aqui? Agora, em se falando daquilo que você pode fazer e não faz. Daquilo que nós podemos fazer, porque eu vou me colocar nesse meio também. Porque se eu não vigiar, meu irmão, se eu não vigiar, minha irmã, eu caio. Eu caio da graça. É todo dia. Passando adiante. Cuidado com o que vem às suas mãos para fazer. Lembra que nós falamos sobre comodismos? Deus te deu um dom, deu uma habilidade. Use para o Senhor. Deus te deu algo em suas mãos, te preparou. Use para o Senhor. Eu não sei o que é na sua vida que você pode fazer, mas use as suas mãos, abençoe as suas mãos, consagre as suas mãos para o Senhor. Até as 10, né? Pode deixar que antes do meio-dia eu acabo, tá bom? Uma coisa que tem feito ainda o comodismo é não multiplicar o seu dom. O comodismo tem feito isso. Eu estou acabando de passar esse período de começo de ano lá na pousada e eu já conversei com o pastor, tem que sentar para a gente fazer um projeto, já conversei com a Elane, eu quero começar aqui uma escola de violão. Para quê? Para multiplicar aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus colocou na minha mão, a facilidade, para que outras pessoas possam ser abençoadas e abençoar outras pessoas. O que você, meu irmão, minha irmã, tem nas suas mãos que pode multiplicar para abençoar a vida da igreja e a vida da nossa comunidade? Não caia no comodismo. Se você tem facilidade em tocar uma bateria, se você tem uma facilidade em mexer no som, nós estamos precisando de pessoas que sejam capacitadas para capacitar outras pessoas. Tem facilidade de mexer no computador? Tem facilidade de orar? Ore a Deus para que Ele mande pessoas com capacidades e que possa essas pessoas tendo capacidades, multiplicar essa capacidade para a honra e glória do Senhor. Para que a nossa igreja floresça de pessoas com dons, e que assim o reino de Deus seja glorificado. Amém? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. Olha que maravilha. Eu vou ler de novo para você captar aí. Dentro daquilo que nós estamos falando. Mas alguém pode dizer, alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. E Tiago fala, mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Creia em Deus, que através de você, muitas pessoas vão ser alcançadas para a honra e glória dEle, através daquilo que Ele te deu, que Ele colocou nas suas mãos. Não apresente uma mão vazia para Deus. Lembra da parábola dos talentos? Saindo o Senhor, para uma viagem, uma terra muito distante, deu 5 talentos para um, chamou um servo, deu 2 para o outro, e deu 1 talento para um terceiro. Voltando, aquele senhor que tinha 5 talentos, tinha habilidade, talento, talento no sentido de dinheiro, e multiplicou aquele dinheiro, e dos 5 se transformou em 10, o outro que tinha 2 se transformou em 4, mas o que tinha 1, ele guardou. O que aquele senhor fez com aquele servo? Tirou ele da presença dele. Tome cuidado. Multiplique aquilo que Deus colocou na sua mão. Para a gente finalizar, cuidado para que os seus pés não conduzam os seus dons e talentos a servir outros deuses. Olha o que Ramiro falou na semana passada. Servindo a outros deuses, naquilo nós estávamos falando sobre Mamon, sobre destronando, a mensagem, o tema da mensagem, destronando falsos deuses. E aqui os nossos pés, em sentido espiritual, você está deixando que ele te conduza ao Deus da falta de tempo. Já parou para perceber que hoje é tudo assim? Se eu tiver tempo eu faço. Rapaz, eu estou numa correria. E às vezes até me dói o coração, porque meu pai me liga, meu pai me manda mensagem. Poxa, filho, você não manda, não fala comigo. Aí eu sempre falo, pai, eu estou numa correria, e esses dias isso pesou no meu coração, quando eu justamente estava fazendo essa mensagem. Esse Deus falta de tempo
tem dominado a vida de muita gente. E os seus pés estão conduzindo a ele para lá. Não tem como seus pés te conduzirem para um lugar virados para frente e ir para trás, não é natural. O seu desejo é ir para lá, mas os seus pés estão te apontando para outra direção. Coloque-se no caminho do Senhor. O tempo vai aparecer. O tempo vai aparecer. Atrelado a isso, hoje nós temos o Deus do desânimo. O Deus do desânimo é algo, né, surreal na nossa vida. A gente chega em casa e já está tudo desanimado. Porque nós temos colocado os nossos dons, os nossos talentos a serviço do Deus do desânimo. Esse Deus chamado desânimo. Tenha coragem. Tenha bom ânimo. Levante-se. Uma coisa que se traduz por disciplina é fazer algo, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você esteja desanimado, venha para a casa do Senhor, faça os seus pés conduzirem você. Está cansado? Eu sei que muitas vezes, muita gente aqui chega cansado do serviço, mas quarta-feira, faça com que seus pés te tragam para a casa do Senhor. Traga os seus filhos para a casa do Senhor. Uma das coisas que nos fez vir, né, para essa igreja, para esse tempo nessa igreja, foi justamente a vontade de querer colocar a Ana Júlia nos caminhos do Senhor. Conduzir os paizinhos dela para o caminho do Senhor. E havia um desânimo muito grande na minha vida, porque nós vivíamos de experiências com igrejas já saturados. Mas para a honra e glória do Senhor, naquela vez que o pastor Roberto estava aqui, nós tivemos um momento muito bom de conversa lá na pousada do Bezerro, enquanto ele chupava jabuticaba. Ele chupava jabuticaba e a gente ia conversando. Em um determinado momento ele falou assim: se coloque no caminho do Senhor. Se coloque no caminho do Senhor. Eu pensei comigo, mas eu já não estou no caminho do Senhor? E ele falou assim: às vezes é o que a gente acha. E ele usou exatamente essa frase: às vezes nossos pés estão levando a gente para outro lugar, mas a nossa cabeça está olhando para outra direção. Já estava desanimado, já estava desistindo da instituição, da igreja como instituição. Mas o Senhor é misericordioso, e quando você apruma o seu pé, coloca o seu pé para a direção correta, meu irmão, minha irmã, é algo maravilhoso. Nós lá em casa estamos experimentando um tempo na nossa vida que nós não acreditávamos que teríamos novamente. Mas a partir do momento que nós apontamos o pé para a direção certa, que o nosso pé começou a caminhar, a conduzir a gente para aquela direção, tudo mudou. Todo mundo sabe que eu tenho um filho mais velho, nós temos um filho mais velho. Então, o nosso relacionamento com o nosso filho mais velho mudou. De vez em quando tem umas rusgazinhas, porque ele ainda está longe da presença do Senhor, mas nada que nos pare, nada que nos deixe, faça nos deixar de orar por Ele, porque agora os nossos pés caminham na direção certa, na direção do Senhor. Para finalizar, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas sim seja curado. Hebreus 12, 13. Façam caminhos retos para os seus pés. Ele não está delegando a função ao Espírito Santo, ele não está delegando a função ao pastor, ele não está delegando a função ao irmão, ao ciclano, ao presbítero, ao diácono, ele está delegando a função a você. Faça caminhos retos para os seus pés, para que o manco, ou seja, para que outras pessoas não se desviem e comecem a seguir os seus passos. Olha que maravilhoso, você tem a oportunidade mais uma vez, com os seus dons, com os seus talentos, colocar os seus pés no caminho certo, no caminho reto, para que outras pessoas, vendo você, possa alcançar o caminho da glória. Santo Agostinho tem uma frase que fala justamente sobre isso: pregue, mesmo que você não tenha que usar palavras. Santo Agostinho mesmo, né? Eu confundi com São Tomás de Aquino. Pregue, mesmo que você não tenha que usar palavras. Coloque os seus pés
no caminho reto, para que aquele que vem atrás, olhando os seus pés, olhando a sua caminhada, encontre a Cristo, meu irmão, minha irmã. Amém? Posso fazer um momento de oração com vocês? Você coloca em pé.